Na manhã de 13 de junho de 1940, no Palácio de Blenheim, um dos empregados do palácio invadiu o quarto de Churchill e atirou contra ele, resultando na morte de Churchill. O assassino seria um membro do exército republicano irlandês. O pânico se espalharia pelo país, com a ideia de que infiltrados alemães estariam em todas as partes, levando todos a temerem novos ataques de terror. O parlamento então nomearia o Conde de Halifax como novo primeiro-ministro. A moral britânica desmoronaria imediatamente. Halifax, assim que chegou ao poder, como sempre pretendeu, anunciaria sua vontade de assinar um armistício com a Alemanha. Em 27 de junho de 1940, pouco após a rendição francesa, Halifax procuraria a negociação com Adolphe, porém exigiria que não houvesse reparações nem restrição militar, além da desocupação da França. Adolphe exigiria apenas a entrega das antigas colônias alemãs tomadas no Tratado de Versalhes e garantiria a defesa do Império Britânico. Ele também exigiria a anexação de toda a Alsácia, Estrasburgo e Ardenas até Calais. Halifax e Adolphe se reuniriam em Versalhes para a assinatura do Tratado de Paz, com a chamada Paz de Versalhes ocorrendo em 3 de julho de 1940. Luxemburgo seria anexado pela Alemanha, assim como as terras que a Bélgica tomou da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha concordaria em deixar a Bélgica, Holanda, Dinamarca e Noruega. No entanto, governos pró-alemães seriam criados antes de partirem. Um pacto de não agressão de 10 anos seria assinado entre a Alemanha e a Grã-Bretanha. Porém, de fato, a Holanda, Bélgica e Noruega se tornariam estados clientes alemães, porém os monarcas dos respectivos países se estabeleceriam novamente, e Pétain ascenderia à presidência da França. A Alemanha começaria a se distanciar cada vez mais do Japão. Em 28 de outubro, a Grã-Bretanha se veria impotente frente à invasão italiana da Grécia. Em 13 de novembro, a Alemanha declararia o fim do pacto tripartite com o Japão. Sem o apoio britânico, em maio de 1941, a Grécia cairia perante o domínio italiano. Em 24 de junho, se iniciaria a Operação Barbarossa, sem nenhuma frente ocidental nem frentes africanas com que se preocupar. A Wehrmacht teria muito mais recursos à sua disposição, mas o Estado-Maior militar alemão e o próprio Hitler teriam tido muito mais tempo para planejar e executar mais meticulosamente manobras no leste. Em apenas 6 semanas, os alemães tomariam Moscou, fazendo os soviéticos recuarem para os Urais. Em 7 de dezembro ocorreria Pearl Harbor e, no dia seguinte, 8 de dezembro de 1941, Adolphe declararia guerra ao Japão e condenaria o ataque a Pearl Harbor como um ataque contra a civilização ocidental. Ele prometeria apoiar a América, ordenaria que os submarinos atacassem os navios japoneses e daria a entender que poderia dedicar forças maiores contra o Japão. Os alemães também revelariam as atrocidades japonesas em Nanquim para inflamar o ódio global contra os japoneses. Forças navais alemãs significativas seriam mobilizadas contra o Japão. Os alemães enviariam 80 mil soldados contra o Japão com apoio logístico americano, e para a defesa de suas colônias no Pacífico. Por causa da assistência alemã e além contra o Japão na Guerra do Pacífico, os americanos viriam tanto a Grã-Bretanha quanto a Alemanha como aliados que se odeiam mutuamente. Os americanos teriam compartilhado a fórmula das armas atômicas, e os alemães já estariam próximos de atingir o enriquecimento de urânio suficiente. Nos dias 10 e 11 de agosto, 2 dias após os bombardeios americanos em Hiroshima e Nagasaki, os alemães bombardeariam as principais cidades da Sibéria, havendo o colapso completo da União Soviética. Os alemães marchariam e imporiam a suástica sobre Novosibirsk. Adolf iria até Moscou, onde faria um discurso afirmando a vitória germânica pela defesa da Europa contra o bolchevismo internacional. Os líderes soviéticos seriam julgados no Tribunal de São Petersburgo, sendo estabelecidos os Reichskommissariaten na Rússia até os Urais. Por pressão alemã, em 13 de janeiro de 1946, a Grã-Bretanha estabeleceria a Lei de Independência da Índia, com isso, estabelecendo o domínio independente da Índia, sob a governança de Subhas Chandra Bose. Em 15 de fevereiro, França, Inglaterra e Alemanha se reuniriam em Berlim, onde se finalizaria com o Decreto Ocidental pela Descolonização, iniciando a descolonização gradual dos países africanos, com as ex-colônias alemãs se tornando estados independentes vassalos alemães.
A alta cúpula alemã então negociaria com a França de Vichy pela concretização do Plano Madagascar, pelo estabelecimento de um Estado judeu em Madagascar, com a aprovação de Adolphe. Adolphe Eichmann exigiria o reassentamento de 1 milhão de judeus por ano durante 4 anos, com a ilha sendo governada como um Estado policial sob as SS. A maioria, porém, sucumbiria às duras condições. O plano se iniciaria em 10 de abril, com a leva dos primeiros judeus sobreviventes para Madagascar. Adolphe então exigiria o início dos planos de germanização dos territórios conquistados, seria estabelecido o Reichskommissariat em Sibéria, planejando a deportação em massa dos eslavos nos territórios ocupados da Europa para os Urais, com os únicos autorizados a permanecer sendo os suficientemente aceitáveis racialmente arianos. No dia 6 de agosto de 1947, o mesmo dia em que ocorreu a dissolução do Sacro Império Romano Germânico, Adolphe proclamaria em Berlim o Grande Reich Germânico da nação alemã, sendo iniciada a construção da nova capital Germânia, e a Holanda, Bélgica, Dinamarca e Noruega sendo transformadas em Reichskommissariaten, e passariam a ser submetidos ao plano de germanização, com o alemão se tornando língua obrigatória de ser ensinada nestes territórios germânicos ocupados. Noruega, Dinamarca, Holanda e Bélgica são as grandes questões. Passariam a ter um tipo de controle efetivamente colonial a partir de Berlim. Neste contexto, o ensino escolar promoverá o alemão como segunda língua obrigatória. De 1947 até 1950, mais de 8 milhões de eslavos teriam sido deslocados de forma forçada para a Sibéria, com 90 mil tendo morrido de fome e outras enfermidades durante os eventos. Em 14 de janeiro de 1951, teria sido formado o Departamento Nacional de Aeronáutica e Espaço Americano. Os alemães teriam iniciado o esforço para a ida à Lua, iniciando a corrida espacial contra os americanos. Ainda neste ano, em 1952, a construção de Germânia teria sido finalizada. Em 7 de abril de 1953, os alemães teriam chegado à Lua, desmoralizando completamente os americanos. Na China, em 1954, teria sido estabelecida, após 9 anos de guerra civil, a República Popular da China sob Mao Zedong. Em 1955, um terço dos eslavos do leste da Europa já teriam sido deportados para a Sibéria, enquanto o resto, racialmente aceitáveis, estariam passando pelo processo de germanização, com os primeiros centenas de milhares de alemães chegando para se estabelecer no leste.